Capítulo 13. Reinado de Joacás em Israel, 814 a 798. No 23º ano de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeiel, tornou-se rei sobre Israel de Samaria, e reinou 17 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé, e imitou o pecado, ao que Jeroboão, filho de Nabate, arrastou Israel e não se afastou dele. Então a ira de Yahvé se inflamou contra Israel, e ele o entregou a Hazael, rei de Arã, e a Ben-Hadad, filho de Hazael, por todo aquele período. Mas Joacás procurou aplacar Yahvé, e Yahvé o atendeu, porque viu a tirania com que o rei de Arã oprimia Israel. Yahvé deu a Israel um libertador. Eles se libertaram do poder de Arã, e os israelitas puderam de novo morar em suas tendas como antes. Todavia, não se apartaram do pecado ao qual a casa de Jeroboão havia arrastado Israel. Obstinaram-se nele, e até mesmo o poste sagrado permaneceu de pé em Samaria. Yahvé só deixou como tropas a Joacás 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria. O rei de Arão os havia exterminado, e reduzido a pó que se calca aos pés. O resto da história de Joacás, tudo o que fez e suas façanhas, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel? Joacás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e seu filho Joás reinou em seu lugar. Reinado de Joás em Israel, 798 a 783. No 37º ano de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé, e não se afastou do pecado ao qual Jeroboão, filho de Nabate, havia arrastado Israel, mas obstinou-se nele. O resto da história de Joás, tudo o que fez e suas façanhas, a guerra que fez a Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel? Joás adormeceu com seus pais, e Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Joás foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Morte de Eliseu. Quando Eliseu foi atingido pela doença da qual ia morrer, Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo, e chorou sobre o seu rosto, dizendo: meu pai, carro e cavalaria de Israel. Disse-lhe Eliseu: vai buscar um arco e flechas. E Joás foi buscar um arco e flechas. Eliseu disse ao rei de Israel: empunha o arco, e ele o empunhou. Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela do lado do oriente. E ele a abriu. Então Eliseu disse: atira, e ele atirou. Eliseu disse: flecha de vitória para Yahvé, flecha de vitória contra Arã. Vencerás Arã em Afec até o extermínio. Depois disse Eliseu: toma as flechas. E Joás tomou-as. Eliseu disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele deu 3 golpes e parou. Então o homem de Deus irritou-se contra ele e disse: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Então terias derrotado Arã até o extermínio. Agora, porém, vencerás Arã apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Bandos de moabitas faziam incursões na terra todo ano. Aconteceu que, enquanto alguns homens estavam sepultando um morto, avistaram desses bandos, jogaram o corpo dentro do túmulo de Eliseu e partiram. O corpo tocou nos ossos de Eliseu, recobrou vida e pôs-se de pé. Vitória sobre os arameus. Hazael, rei de Arã, tinha oprimido os israelitas por todo o tempo em que vivera Joacás. Mas Yahvé lhes fez mercê e compadeceu-se deles. Voltou-se para eles por causa da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Não os quis destruir e nem os rejeitou para longe de sua face até o presente.
Azael, rei de Arã, morreu e seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. Então Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Azael. A cidade de Azael tinha arrebatado de seu pai Joacás na guerra. Joás os venceu 3 vezes e reconquistou a cidade de Israel. 7. Os 2 reinos até a tomada de Samaria. Capítulo 14. Reinado de Amazias em Judá, 796 a 781. No segundo ano de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, tornou-se rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joabe e era de Jerusalém. Fez o que é agradável a Yahvé, mas não como seu pai Davi. Em tudo imitou Joás, seu pai. No entanto, os lugares altos não desapareceram e o povo continuava a oferecer sacrifícios e incensos sobre os lugares altos. Logo que o poder real se consolidou em suas mãos, mandou matar aqueles seus oficiais que tinham assassinado o rei seu pai. Mas não mandou matar os filhos dos assassinos em obediência ao que está escrito no livro da lei de Moisés, onde Yahvé ordenou: os pais não serão mortos por causa de seus filhos, nem os filhos serão mortos por causa de seus pais, mas cada um morrerá por seu próprio crime. Venceu os edomitas no Vale do Sal, num total de 10.000 homens, e tomou de assalto a rocha, e deu-lhe o nome de Jecetel, que ela conserva até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeu, rei de Israel, para lhe dizer: vem, para medirmos forças. Joás, rei de Israel, mandou em resposta esta mensagem a Amazias, rei de Judá: o espinheiro do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dá tua filha por esposa, meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e pisaram o espinheiro. Obtiveste uma vitória sobre Edom, e teu coração se enche de orgulho. Celebra tua glória e fica em casa. Para que provocar desgraça e causar tua ruína e a de Judá contigo? Mas Amazias não lhe deu ouvidos, e Joás, rei de Israel, partiu para a guerra. Enfrentaram-se os dois, ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua tenda. Quanto ao rei de Judá, Amazias, filho de Joás, filho de Ocosias, o rei de Israel Joás, fê-lo prisioneiro em Bet-Sames. Ele veio a Jerusalém, fez uma brecha de 400 covados na muralha de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Apoderou-se de todo o ouro e prata e de todos os objetos que se achavam no templo de Yahvé e no tesouro do palácio real, além de reféns, e voltou para Samaria. O resto da história de Joás, tudo que fez e suas façanhas, e a guerra que fez a Amazias, rei de Judá, não está tudo escrito no livro dos anais dos reis de Israel? Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O resto da história de Amazias não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Tramaram contra ele uma conspiração em Jerusalém. Ele fugiu para Laquis, mas mandaram persegui-lo em Laquis, e ali o mataram. Transportaram seu corpo a cavalo, e o enterraram em Jerusalém, junto de seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá escolheu Osias, que tinha 16 anos, e o constituiu rei em lugar de seu pai, Amazias. Foi ele que reconstruiu Elate e a reconquistou para Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Reinado de Jeroboão II em Israel, 783 a 743. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, tornou-se rei de Israel, em Samaria. Reinou 41 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé.
e não se afastou de todos os pecados aos quais Jeroboão, filho de Nabate, havia arrastado Israel. Estabeleceu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Emate até o mar de Arabá, conforme Yahvé, Deus de Israel, havia dito por intermédio de seu servo, o profeta Jonas, filho de Amati, que era de Gate-Ofé. Pois Yahvé viu a amaríssima aflição de Israel. Não havia mais nem ligado, nem livre, não havia quem socorresse Israel. Yahvé não havia decidido apagar o nome de Israel de sob o céu, e o salvou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. O resto da história de Jeroboão, tudo o que fez e suas façanhas, as guerras que fez e como reconquistou Damasco e Emate para Judá e Israel, tudo isso não está escrito no livro dos anais dos reis de Israel? Jeroboão adormeceu com seus pais, com os reis de Israel, e o seu filho Zacarias reinou em seu lugar. Capítulo 15. Reinado de Osias em Judá, 781 a 740. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, Osias, filho de Amazias, tornou-se rei em Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jaquelias, e era de Jerusalém. Fez o que agradava a Yahvé com tudo o que fizera seu pai Amazias. Entretanto, os lugares altos não desapareceram, e o povo continuava a oferecer sacrifícios e incenso nos lugares altos. Mas Yahvé castigou o rei, e ele foi atacado de lepra até o dia de sua morte. Permaneceu confinado num quarto. Seu filho Joatão regia o palácio e administrava o povo. O resto da história de Osias e tudo o que fez não está escrito no livro dos anais dos reis de Judá? Osias adormeceu com seus pais, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e seu filho Joatão tornou-se rei em seu lugar. Reinado de Zacarias em Israel, 743. No 38º ano de Osias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Fez o mal aos olhos de Yahvé, como fizeram seus pais, e não se afastou dos pecados aos quais Jeroboão, filho de Nabate, havia arrastado Israel. Selum, filho de Jabes, fez uma conspiração contra ele, feriu-o mortalmente diante do povo, e tornou-se rei em seu lugar. O resto da história de Zacarias está escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Realizou-se o que Yahvé havia dito a Egeu: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim aconteceu. Reinado de Selum em Israel, 743. Selum, filho de Jabes, tornou-se rei no 39º ano de Osias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Manaém, filho de Gadi, partiu de Terça, entrou em Samaria, ali matou Selum, filho de Jabes, e tornou-se rei em seu lugar. O resto da história de Selum e a conspiração que ele tramou, tudo está escrito no livro dos anais dos reis de Israel. Manaém devastou Tipsa, matando todos os que lá estavam, e seu território desde Tessa, porque não lhe tinham aberto as portas. Arrastou a cidade e rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Reinado de Manaém em Israel, 743 a 738. No 39º ano de Osias, rei de Judá, Manaém, filho de Gadi, tornou-se rei em Israel, e reinou 10 anos em Samaria. Fez o mal aos olhos de Yahvé, não se afastando durante sua vida dos pecados aos quais Jeroboão, filho de Nabate, havia arrastado Israel. Pul, rei da Síria, invadiu a terra. Manaém pagou a Pul 1000 talentos de prata para que o apoiasse e consolidasse o poder real em suas mãos. Manaém requereu essa quantia de Israel, de todos os notáveis, para dá-la ao rei da Assíria, à razão de 50 ciclos de prata por pessoa. Então o rei da Assíria se retirou, não permanecendo na terra. O resto da história de Manaém e tudo o que fez não está escrito no livro dos anais dos reis de Israel?
Manaém adormeceu com seus pais e Faceias, seu filho, reinou em seu lugar. Reinado de Faceias em Israel, 738 a 737. No 50º ano de Osias, rei de Judá, Faceias, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria, por 2 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé, não se afastando dos pecados aos quais Jeroboão, filho de Nabate, havia arrastado Israel. Seu escudeiro Faceia, filho de Romélias, conspirou contra ele e assassinou-o em Samaria, na torre do palácio real, assim como Margob e Arié. Tinha consigo 50 homens de Galaade, matou o rei e reinou em seu lugar. O resto da história de Facés e tudo o que fez está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Reinado de Facé em Israel, 737 a 732. No 52º ano de Osias, rei de Judá, Facéia, filho de Romélias, tornou-se rei de Israel, em Samaria, e reinou 20 anos. Fez o mal aos olhos de Yahvé, não se afastando dos pecados aos quais Jeroboão, filho de Nabate, havia arrastado Israel. No tempo de Facéia, rei de Israel, veio Taglat-Falazar, rei da Assíria, e tomou Aion, Abel-Bat-Macá, Janoi, Sedes, Assor, Galaade, Galiléia e todas as terras e toda a terra de Neftali, e deportou seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Ela, conspirou contra Facéia, filho de Romélias. Feriu-o mortalmente, tornou-se rei em seu lugar, no 20º ano de Joatão, filho de Osias. O resto da história de Facéia e tudo o que ele fez está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Reinado de Joatão em Judá, 740 a 736. No 2º ano de Facéia, filho de Romélias, rei de Israel, Joatão, filho de Osias, tornou-se rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa e era filha de Sadoc. Fez o que é agradável aos olhos de Yahvé, imitando em tudo a conduta de seu pai, Osias. Entretanto, os lugares altos não desapareceram, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e incenso nos lugares altos. Foi ele que construiu a porta superior do templo de Yahvé. O resto da história de Joatão, tudo o que fez, não está escrito no livro dos Anais dos Reis de Judá? Naqueles dias, Yahvé começou a mandar contra Judá Razon, rei de Arã, e Facéia, filho de Romélias. Joatão adormeceu com seus pais, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu antepassado, e seu filho Acás tornou-se rei em seu lugar. Dá uma pausa aqui e a gente continua no próximo.